Olá, fiz essa aula em colaboração com dois colegas, Felipe e César. Sou pneumologista, professor da UNB, Felipe é médico do Hospital Universitário e da BCE, e o professor César Augusto é também da UNB, fisioterapeuta e fisiologista. A ideia dessa aula é simplificar alguns conceitos de ventilação mecânica e poder ajudar na ventilação dos pacientes com infecção por Covid-19. Tentaremos ser bastante práticos no manejo desses pacientes. Então, vamos começar falando um pouquinho a respeito da ventilação mecânica, apenas revendo alguns conceitos, e na sequência a gente vai falar um pouquinho mais direcionadamente a respeito dos cuidados desses pacientes. Então, quando a gente fala de ventilação mecânica, é importante a gente saber como se inicia a inspiração e como ela se encerra. Então, como ela se inicia? A gente vai tratar de dois tipos de modos que, na verdade, hoje em dia, praticamente em todos os ventiladores trabalham de maneira associada, que é o modo controlado, onde nós selecionamos os parâmetros no ventilador e a cada tempo, ou a cada período, entra um novo ciclo com as características que nós selecionamos. Como é que se inicia, então, quando o modo é controlado a inspiração? Se inicia por tempo, a gente define a frequência e, então, a cada período que decorre daquela frequência que nós selecionamos, entra um novo ciclo. Exemplo, se a gente colocou uma frequência de 12 incursões respiratórias por minuto, então, em um minuto temos 60 segundos, 12 incursões por minuto, portanto, cada ciclo terá a duração de 5 segundos. E essa duração vai ser dividida entre inspiração e expiração. Nos modos assistidos, existem duas formas que nós veremos para o paciente interagir com a ventilação. Ele faz o esforço, o ventilador reconhece esse esforço e libera um ciclo com as características que nós definimos no ventilador. Então, vocês podem observar aqui que no modo assistido existe uma negativação na linha de base, mostrando que existe o esforço do paciente para iniciar o ciclo respiratório. E esse esforço é reconhecido pelo ventilador, ele libera o ciclo de acordo com os nossos ajustes na máquina. Então, a maior parte dos ventiladores e a maior parte das vezes, hoje em dia, quando nós ventilarmos o paciente, estaremos associando ciclos controlados a ciclos assistidos que permitiram que o paciente entrasse ou solicitasse um novo ciclo quando foi necessário. Como é que ele faz isso? Como é que o ventilador reconhece esse esforço? Ele pode reconhecer esse esforço ou porque o paciente, ao contrair a musculatura inspiratória, vai gerar uma pressão negativa e o ventilador reconhece essa pressão negativa como esforço e libera um novo ciclo. E normalmente a gente seleciona uma pressão de -2 ou -3 como sendo uma variação razoável de pressão negativa para que o paciente receba um novo ciclo, que o ventilador reconheça esse esforço. Esse ajuste de -2 ou -3, a gente define isso num parâmetro chamado sensibilidade, ou em alguns ventiladores isso vai estar definido como trigger, e a gente seleciona lá 2 ou 3. E isso vai significar que quando o paciente fizer uma contração muscular que gerar uma pressão de -2, -3, o ventilador reconhece esse esforço e libera um ciclo com os ajustes pré-definidos. Se a gente colocar uma sensibilidade muito alta, isso gera desconforto para o paciente. Então, se a gente colocar uma sensibilidade de, por exemplo, 5, significa que o paciente vai ter que gerar uma pressão negativa muito alta, ou seja, muito baixa, na verdade, para que o ventilador reconheça o seu esforço e libere o ciclo. Então, ele teria que gerar uma pressão de -5 para o reconhecimento do seu esforço. Isso gera desconforto e isso gera, muitas vezes, a sincronia entre o paciente e o ventilador, o que é indesejável. Dessa forma, valores em torno de 2 a 3 são razoáveis para a sensibilidade.
Sensibilidades mais baixas podem também ser prejudiciais porque o ventilador pode reconhecer qualquer manipulação no circuito como um esforço do paciente e aí liberar exageradamente ciclos para o paciente, também causando assincronia. Então, evitar sensibilidades de 1 ou meio, por exemplo. A outra forma do ventilador reconhecer o esforço do paciente é quando existe uma variação de fluxo no sentido do paciente. Então, ele gera uma contração da musculatura respiratória ou inspiratória, isso vai gerar uma pressão negativa e vai gerar um direcionamento do fluxo no circuito do ventilador em sua direção. Essa variação de fluxo em sua direção, tão baixinha quanto 2 ou 3 litros por minutos, é reconhecida pelo ventilador como sendo o esforço do paciente. E aí ele vai liberar o ciclo pré-ajustado, como na outra situação. Então, de novo, uma variação de 2 a 3 litros por minuto é bastante razoável para que o ventilador reconheça esse esforço. Menos que isso, chance de liberação de um número muito alto de ciclos por uma detecção inadequada do ventilador como esforço, e valores muito acima de 2 ou 3 também inadequado, porque o paciente terá que gerar muito esforço muscular para que consiga gerar um fluxo mais alto e seja reconhecido pelo ventilador. Então, de novo, isso também gera assincronia paciente-ventilador. Então, o valor de sensibilidade, tanto a fluxo quanto a pressão, em torno de 2 a 3, parece uma boa média. Como a inspiração se encerra? Então, a forma como a inspiração se encerra é variável de modo para modo. Então, se a gente estiver falando de um modo ciclado volume ou volume controlado, o próprio nome já diz. A inspiração vai se encerrar ou ciclar, são sinônimos, quando o volume que nós selecionamos no ventilador for atingido. Então, por exemplo, selecionamos um volume de 500. O ventilador vai fornecer volume para o paciente até 500 ml. Chegou ali, ele encerra a inspiração. Já na pressão controlada, a ciclagem, o encerramento do período inspiratório vai acontecer por tempo, ou seja, nós definiremos no ventilador que a inspiração vai durar 1 segundo, e assim será. Ao término de 1 segundo, o ventilador encerra a inspiração e inicia-se o período expiratório. Então, esses são os dois modos que nós vamos comentar predominantemente na ventilação desses pacientes, ciclado a volume, pressão controlada. Existem outras condições ou outras situações onde o modo é totalmente espontâneo, como por exemplo na pressão de suporte, onde o encerramento da inspiração se dá por fluxo. Mas a gente não vai discutir isso agora, a gente vai dar preferência a discutir a ventilação de pacientes mais graves, que é a situação que nós vamos nos deparar agora. Outro parâmetro que nós também selecionamos no ventilador é a PIP. A PIP é uma pressão constante mantida durante a expiração, acima da linha de base que chamaremos de 0. Então, a PIP ela tem um objetivo inicial de estabilizar os pulmões no sentido de evitar colapso, e também ela pode ter um objetivo de recrutamento de áreas já instáveis e colapsáveis. É uma ferramenta importante para a gente tentar melhorar as condições que determinam a hipoxemia. No entanto, precisa ser utilizada essa ferramenta com cuidado, porque tanto pode contribuir para lesões pulmonares, quanto interfere na hemodinâmica do paciente. E a gente vai discutir isso um pouco adiante. Então, aqui nós temos um resumo: o disparo, quando no modo assistido, ou no modo que permite a participação do paciente, o paciente ele vai gerar uma pressão negativa, um direcionamento do fluxo em sua direção, e isso vai ser reconhecido como esforço, e o ventilador liberará um ciclo para o paciente.
E nos ciclos que forem controlados, a liberação dele será a tempo e decorrerá da frequência que nós ajustamos na máquina. Os limites a gente vai discutir com os gráficos, fica mais fácil. E lembrando, o término da inspiração ocorrerá por tempo na pressão controlada e por volume na ventilação ciclada a volume. Então, nesse gráfico a gente tem um ciclo nessa faixa amarela que é controlado, e eu sei disso porque não há esforço detectado ou visível nessa curva. Então vejam aqui, ó, não existe esforço executado pelo paciente. Sei que é um modo ciclado a volume, porque o volume ele é crescente, como acontece também na pressão controlada, mas vejam, a pressão ela é crescente ao longo de todo o ciclo inspiratório. Nesse caso, o fluxo ele foi decrescente, isso é uma seleção que nós podemos fazer na máquina, na ventilação ciclada a volume. Então, nessa ventilação, o fluxo ele pode ser constante, e se determinarmos uma onda quadrada, ou decrescente, e isso é uma seleção que fazemos. Habitualmente, o decrescente é mais confortável para o paciente. A pressão será sempre ascendente e será uma consequência da relação entre as características da mecânica ventilatória do paciente e os parâmetros que nós selecionamos no ventilador. Observem que na sequência existe aqui um ciclo que foi assistido, ou seja, o paciente gerou uma pressão negativa reconhecida pelo ventilador e ele liberou um ciclo com as mesmas características do ciclo controlado. Novamente, então, apenas para que a gente grave bastante bem isso, é um modo ciclado a volume. Vejam, o volume é constante aqui, nós que definimos. Nesse caso, definimos uma onda quadrada de fluxo. Um fluxo na ventilação ciclada a volume, classicamente quem define o fluxo é o operador. Em fluxos entre 40 e 60 litros por minuto, são fluxos ok, são fluxos bons, confortáveis para o paciente. Fluxos muito baixos causam desconforto. Fluxos muito altos também cursam com alguns problemas. Além do desconforto, podem gerar pressões inspiratórias muito altas. Então, entre 40 e 60 é uma boa seleção de fluxo. E a pressão que vai ser gerada a partir desses valores de volume e fluxo que nós determinamos vai depender das características mecânicas da mecânica ventilatória desse paciente. Então vejam, por exemplo, que se houver algo que determine uma piora da complacência do sistema respiratório desse paciente, para que nós alcancemos o mesmo volume que nós predeterminamos, com o mesmo fluxo quadrado, será necessária uma pressão mais elevada, porque a complacência é a capacidade de deformação do pulmão, ou a facilidade com a qual o pulmão pode ser deformado pelo volume. Então, se a complacência for baixa, é difícil deformar esse pulmão com o volume. Será necessária uma pressão mais elevada para que consigamos fazer isso. No modo pressão controlada, as curvas têm formatos um pouquinho diferentes. Então, o que nós vemos aqui? A curva de pressão ela se mantém constante durante toda a inspiração, mostrando que a pressão se mantém, portanto, constante durante toda a inspiração, durante o tempo que nós determinarmos que ela durará. Ao término desse tempo, inicia-se a expiração. Por outro lado, o fluxo na ventilação com pressão controlada, ele é sempre decrescente. Claro, à medida que a gente insufla o pulmão, para que a pressão se mantenha constante, é necessário que o fluxo, ou a velocidade com que nós estamos insuflando aquele pulmão, vá se reduzindo. E isso vai, de acordo com o que nós ajustamos e as características da mecânica ventilatória do paciente, gerar um determinado volume. Se essas características da mecânica do paciente, que são dinâmicas, se altera e a sua complacência se reduz, para aquela mesma pressão que nós havíamos ajustado no ventilador, haverá uma redução mais rápida do fluxo, porque, claro, se o pulmão está mais duro, difícil de deformar com o volume, à medida que a gente for insuflando, a pressão sobe muito rápido. Então, eu preciso reduzir rapidamente o fluxo para conseguir manter a pressão constante.
E a consequência disso tudo é que o volume gerado a partir daquela pressão será menor. Então, na ventilação com pressão controlada, eu preciso prestar mais atenção no que está acontecendo com o volume, sob o risco de ou ele reduzir muito quando a complacência cair, ou se houver uma melhora da mecânica ventilatória, eu começar a usar volumes exageradamente altos porque não percebi que o paciente estava melhorando. Fazendo uma comparação entre os dois modos, vemos que na ventilação ciclada a volume, o volume ofertado ele é constante e a pressão inspiratória varia de acordo com a interação entre o que nós ajustamos no ventilador e as características da mecânica ventilatória do paciente. Portanto, precisamos prestar atenção nas pressões que estão sendo geradas em decorrência dos nossos ajustes para não gerar pressões excessivamente altas e causar danos pulmonares a esse paciente. Isso é muito importante porque, às vezes, o que a gente vê é uma gasometria melhor se a gente, instantaneamente, naquele momento, se a gente permite pressões mais elevadas, volumes mais elevados. Então, a gente entende que a gente está beneficiando o paciente. No entanto, o que se sabe é que, ao ventilar um paciente com SARA de maneira não protetora, mesmo que a gasometria naquele momento pareça melhor, nós estamos gerando inflamação e lesão pulmonar continuamente. E o resultado dessa lesão pulmonar vai aparecer 24, 48 horas, 72 horas depois, com lesão à distância, inclusive. Então, aumentando a chance de insuficiência renal, insuficiência de múltiplos órgãos e mesmo processos cicatriciais pulmonares. Então, apesar de uma gasometria pior, a ventilação protetora traz mais segurança para o paciente em termos de prognóstico. Voltando aqui, o fluxo inspiratório na ventilação ciclada a volume ele é constante, definido por nós, e o tempo inspiratório também vai ser uma consequência. Vai ser uma consequência do fluxo que eu determinei pelo volume que eu ajustei. Então, lembrar, o fluxo a gente vai deixar ali entre 40 e 60, costuma ser razoavelmente confortável para o paciente. No HUB, a gente tem um ventilador Dixtal, que ele modificou um pouquinho essa forma clássica de ajuste do volume controlado. Então, no Dixtal, a gente não ajusta o fluxo inspiratório, a gente ajusta também por tempo inspiratório. Então, ele vai fazer um balanço entre o volume que você quer dar pelo tempo que você ajustar. Então, se você ajustar um tempo inspiratório mais curto, os fluxos serão maiores. E se você ajustar um tempo inspiratório mais longo, os fluxos serão menores para alcançar aquele volume que você definiu. Mas isso é uma característica deste ventilador, ok? Na pressão controlada, o volume entregue ele é variável, ou seja, decorre da interação entre os seus ajustes e as características da mecânica ventilatória do paciente, da parte respiratória desse paciente. A pressão inspiratória é constante, o fluxo inspiratório ele é variável também de acordo com as características da mecânica ventilatória desse paciente. E o tempo inspiratório nós definimos no ventilador. Então, essas são as características dos dois modos. Então, agora a gente vai falar um pouco mais direcionado para as peculiaridades das infecções por Covid-19 com acometimento pulmonar. Então, o que tem se visto de forma muito repetitiva nesses pacientes em termos de imagem é que o que predomina são imagens em vidro fosco, com distribuição periférica, e vejam que nesse caso existe um certo halo, um halo invertido aqui, uma parte mais hiperdensa em volta desse vidro fosco. Isso também é bastante observado nesses pacientes. E podem acontecer algumas áreas de consolidação. Então vejo aqui outra área de consolidação pulmonar, é o mesmo paciente, de novo infiltrado vidro fosco, mas também já consolidando aqui perifericamente. Novamente, vidro fosco periférico, né? E aqui também, tá bem?
Então, um conceito importante é que não existe uma relação linear entre o acometimento por imagem e o acometimento clínico. Então, ainda que a imagem pareça frustra, a gente não deve caracterizar um paciente como de baixa gravidade apenas por isso. Se a sua troca gasosa está fortemente comprometida, esse paciente é um paciente de risco para complicações e deve ser tratado como tal. Não usemos apenas imagens para definir isso, até porque elas se alteram dinamicamente. Nesse caso, não resta dúvida, é um acometimento difuso, bastante amplo, um paciente realmente grave, mostrando novamente aqui esses infiltrados em vidro fosco, alguns com uma aparência um pouco nodular, mas de distribuição mais periférica. E lembrar, nesses pacientes, a dispneia é o sintoma principal de alerta, a febre alta, persistente, de difícil controle também, mas a dispneia é o grande sintoma de alerta. Esses pacientes eles vão complicar por conta da pneumonia viral. A piora é rápida, portanto, o paciente que tem uma saturação limítrofe entre 95 e 94, o paciente que é jovem, esse paciente ele precisa estar internado e precisa estar sob supervisão. E essa supervisão precisa ser continuada. A hipoxemia que se impõe nas próximas horas é intensa. A complacência desses pacientes se reduz bastante, a complacência é bastante baixa. Eu estou falando de dados, alguns dados que foram já publicados, outros dados que estão sendo preparados para publicação, mas que alguns colegas já disponibilizaram na internet, ok? E esses pacientes, na chegada do hospital, habitualmente a PaCO2 pode ser até baixa, mas quando nós submetemos uma ventilação protetora, a tendência é de uma elevação da PaCO2, mas felizmente parece que esses pacientes não são grandes retentores. Tá? Então, essa é uma característica que nos alivia um pouco. Em termos de conceitos, como é que chamamos de SARA? Então, a gente usa a classificação de Berlim. A SARA é um infiltrado pulmonar que acomete os quatro quadrantes dos dois pulmões. E, então, portanto, um infiltrado difuso, que não pode ser justificado por uma outra etiologia, como uma insuficiência cardíaca esquerda, de câmaras esquerdas, e que gera uma alteração de troca gasosa importante. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho da graduação da intensidade do acometimento pela SARA. Então, se a relação entre a PaO2 do paciente e a fração inspirada de oxigênio que nós estamos ofertando para ele, se essa relação estiver entre 300 e 200, com a PIP de 5, a gente considera essa uma SARA leve. Moderada, se estiver entre 200 e 100, e abaixo de 100, uma SARA grave. Então, se a gente avalia um paciente que ainda tem um certo desconforto respiratório, mas está mais próximo aqui de 300 nessa relação, eventualmente a gente pode tentar deixar esse paciente com um suporte de oxigênio e observá-lo muito de perto nas próximas horas. Só isso pode ser feito na SARA leve. Lembrando que alguns relatos relacionados aos pacientes chineses mostraram que ventilar ou ofertar a ventilação não invasiva para esses pacientes aumenta a contaminação do ambiente. Portanto, infelizmente, nesse caso, nós não podemos usar a ventilação não invasiva para os pacientes com SARA leve como uma tentativa de suporte ventilatório, pelo menos inicialmente. Ok? Pelo menos inicialmente. Eventualmente, numa situação de caos, a gente tem que rever isso. Mas, em não sendo uma situação de caos, a gente vai evitar a ventilação não invasiva para esses pacientes. Se esse paciente, que era leve, começa a evoluir com mais esforço respiratório ou piora da troca gasosa, não há o que discutir. Esse paciente precisa ser ventilado mecanicamente e não se deve retardar essa indicação. Já para os pacientes que inicialmente apresentam uma troca gasosa que corresponde a uma SARA moderada ou grave, não há o que se retardar. A indicação é intubação traqueal e ventilação mecânica. É isso que vai salvar a vida desse paciente. Tá? Então, não retardemos a intubação quando indicada.
E nas primeiras horas a gente vai impor a ventilação protetora, que no final das contas é uma ventilação muito desconfortável para esse paciente que já tem um grau de estímulo neural aí para o seu drive respiratório, né, está muito ativado, e a gente vai impor uma ventilação muito artificial para ele. Então, para que a gente consiga manter essa proteção pulmonar, a gente vai precisar sedar esse paciente mais profundamente nas primeiras 48 horas e provavelmente vai precisar fazer paralisia muscular nas primeiras 48 horas. E isso demonstrou benefício em termos de sobrevida na ventilação da SARA, muito provavelmente por reduzir as interações insatisfatórias do paciente com o ventilador. Então, a ventilação protetora é uma estratégia que nós utilizamos para ventilar pacientes com SARA, que tem o objetivo de não gerar lesões adicionais relacionadas à ventilação mecânica em pacientes que têm pulmões pouco complacentes e muito inflamados. A gente prefere ventilar esses pacientes com pressão controlada, porque a variação da pressão acima da PIP, ela, de certa forma, em pacientes que têm baixa complacência e que não tenham doenças de vias aéreas mais graves, ela vai se aproximar bastante do que nós chamamos de drive pressure, que é a pressão de distensão ou pressão transpulmonar, que é o que vai gerar a variação de volume durante a inspiração. Então, sabe-se que drive pressures acima de 15 estão relacionadas com lesão pulmonar e pior prognóstico. Então, dessa forma, quando formos selecionar a pressão acima da PIP ou a pressão inspiratória, devemos usar valores próximos a 15 centímetros de água, por exemplo, 16, 17, sabendo que parte desta pressão vai ser dispersa para a movimentação do ar através das vias aéreas. Então, assim, provavelmente a gente vai estar utilizando valores relativamente seguros, em torno de 15 centímetros de água de drive pressure. Bom, além disso, quando nós escolhemos usar o modo pressão controlada, nós temos que entender o que essa pressão está gerando em termos de volume. E quando falamos de ventilação de SARA, nossa tendência é usar volumes mais baixos. Então, devemos nos programar para usar volumes algo em torno de 6 ml por quilo de peso desses pacientes, que é peso ideal. Isso vai gerar uma certa hipoventilação, porque o volume é baixo. Então, para que a gente consiga manter a PaCO2 em valores relativamente seguros do ponto de vista fisiológico, abaixo de 55 milímetros de mercúrio, nós devemos usar frequências respiratórias mais altas, aí nesse intervalo entre 20 e 34 em média, ok? A fração inspirada de oxigênio para manter uma saturação de 92 a 94 parece bastante razoável. Assim, do ponto de vista de conteúdo arterial de oxigênio, é um valor relativamente seguro também, e nós não necessitaremos usar frações inspiradas exageradamente elevadas. Lembrem-se que não existe, que esse pulmão ele é um pulmão longe do ideal. Então, usar valores de PaO2 ideal para guiar a seleção da FiO2 não faz sentido. O objetivo aqui é manter uma saturação de oxigênio segura para esse paciente. Então, em torno de 92 é bastante razoável. Esses pacientes, a gente vai tentar fazer um balanço hídrico entre 0, eventualmente no primeiro ou no segundo dia pode acabar sendo um pouquinho mais positivo, mas nos dias subsequentes nós vamos tentar negativá-lo, com a ideia de evitar o extravasamento adicional de líquido para o intestício pulmonar, piorando ainda mais a mecânica ventilatória desses pacientes e também a troca gasosa. Dessa forma, muito frequentemente precisamos ser mais liberais com as drogas vasoativas. Então, que estratégias a gente pode utilizar para melhorar a hipoxemia, que ao final é o grande problema dos pacientes com Covid-19, mais do que a retenção de dióxido de carbono, que a gente acaba vendo mais frequentemente nas outras etiologias de SARA.
Então, aumentar a FiO2 inicialmente é uma boa medida. Ao intubar esse paciente, que utilizemos frações respiradas de oxigênio tão altas quanto 100%, e posteriormente, à medida que nós melhorarmos o ajuste do ventilador, nós consigamos reduzir essa FiO2. A pressão positiva durante a expiração, ela também é uma excelente ferramenta para que a gente tente melhorar essa condição de troca gasosa tão comprometida que o paciente apresenta. Então, a ideia é que a gente estabilize áreas que são muito instáveis desse pulmão, susceptíveis ao colapso, que consigamos recrutar outras áreas que já estão colapsadas e que, de certa forma, também consigamos reduzir o extravasamento de líquido para o intestino. No entanto, PIPs muito elevadas, e elas geram uma pressurização do tórax acentuada. E dessa forma, a gente acaba por reduzir o retorno venoso e comprometer a hemodinâmica. Então, esse é um dos problemas de usar PIPs muito elevadas. O outro é que essa pressão ela não necessariamente vai se distribuir de uma forma homogênea, podendo gerar áreas que estarão muito distendidas e que, por esse grau de distensão e pressurização, serão menos perfundidas, ou seja, áreas que estarão mais próximas do espaço morto, onde a troca gasosa também não é muito adequada e onde, eventualmente, podem acontecer lesões teciduais mais graves. Então, a seleção da PIP na SARA costuma ser feita a partir dessa regra, desse artigo que foi publicado em 2000, onde a gente percebe que quanto mais hipoxêmico é o paciente, precisando de maiores frações inspiradas de oxigênio, maiores as pressões as pressões respiratórias que nós vamos utilizar. O que ocorre, então vejam, assim, se o paciente está precisando de uma fração inspirada de 90% para manter uma saturação ali em torno de 90, 92, é possível que nós utilizemos pressões respiradas tão altas quanto 14, 16 e até mesmo 18. No entanto, essas pressões terão realmente impacto hemodinâmico importante e o que se tem visto nesses pacientes com COVID é que essas PIPs muito elevadas não parecem ter um grande benefício em termos de recrutamento de áreas colapsadas. Se a gente lembrar das tomografias que nós vimos anteriormente, aqueles pulmões eles não têm tanta área de colapso. A gente vê muito vidro fosco e algumas áreas de consolidação. Então, talvez isso justifique uma resposta relativamente pequena a essas pressões respiratórias muito elevadas. Então, dessa forma, nesses pacientes, a gente vai preferir manter uma PIP em torno de 10, 12. Claro, isso é dinâmico, a gente vai ter que avaliar. Mas, em princípio, eles não se beneficiam de pressões respiratórias muito elevadas. Então, vejam, nesse caso, a gente está usando o simulador X-Lung. Eu selecionei uma paciente com SARA grave. Nesse caso, não necessariamente uma paciente com COVID, mas vamos em frente. E nós selecionamos alguns parâmetros aqui. Então, vejam, é uma mulher que se calculou o peso ideal dela de 57. Existem reguinhas na internet ou calculadoras onde você pode calcular isso. A complacência estática dela, calculada, é de 20, uma complacência bastante baixa. Normalmente, a complacência em ventilação mecânica normal é algo em torno de 50 ou mais. E os parâmetros que nós ajustamos foi uma variação acima da PIP de pressão de 17. Então, lembrando, isto não é a drive pressure, mas nesses pacientes com SARA, essa pressão se aproxima da drive pressure. Então, a gente não deve usar variações muito grandes acima da PIP de pressão, sob o risco de estarmos distendendo e gerando pressões transpulmonares muito elevadas, e isso gera lesão, está relacionado com piora da sobrevida desses pacientes. Vejam, deixei uma frequência aqui de 28 incursões por minuto, um tempo expiratório de 1 segundo, a PIP está ajustada em 10, a fração inspirada de oxigênio em 80,
o paciente, se quiser entrar na ventilação, ele terá que gerar um fluxo em sua direção de 2 litros por minuto. A consequência desse ajuste em relação à mecânica desse paciente foi um volume de 314 ml, volume corrente, que é próximo de 6 ml por quilo, um pouquinho menos, que vai me gerar um volume minuto de 8,86 litros e uma pressão total de 27. É a pressão de pico, a pressão total, que vai ser a soma da variação de pressão acima da PIP mais a PIP. Na pressão controlada, a gente não deve ultrapassar uma pressão de pico acima de 30, no máximo 32, que também se aproxima do que a gente chama de pressão de platô. Vocês vão talvez escutar esse termo adiante. E pressões acima desses níveis são relacionadas com piora do prognóstico a médio prazo desses pacientes. E vejam, como consequência disso, nós temos um agaso com uma PaCO2 de 39, normal, um pH normal, também de 7,39, e uma PaO2 baixa, uma relação PaO2-FiO2 muito baixa, ou seja, com parâmetros mais elevados, esse paciente ainda mantém uma relação PaO2-FiO2 abaixo de 100, demonstrando que se trata realmente de uma SARA grave. Mas do ponto de vista fisiológico, ele está seguro aqui, ou ela está segura, com uma saturação de 93%. Então, nessa situação, o que nós poderíamos fazer a mais para tentar melhorar ainda mais essa hipoxemia e conseguir reduzir mais essa FiO2? Quais seriam estratégias possíveis, já que vimos que PIPs muito elevadas não vão gerar grandes benefícios para esses pacientes? Isso daqui. Manteremos, portanto, nesses pacientes PIPs em torno de 10. É uma regra imutável? Não é uma regra imutável, é uma linha geral. E a partir daqui a gente vai individualizar, mas com muito cuidado, lembrando que usar PIPs mais elevadas traz consequências que podem ser nocivas ao paciente, ok? Muito bem, mas então a gente está mantendo aquela FiO2 de 80 e isso tem se mantido, a gente não consegue abaixar a FiO2 dele ou eventualmente há necessidade de aumentar ainda mais. E aí nessa situação o que nós podemos... Então uma das possibilidades de recrutamento de áreas colapsadas e instáveis, de melhora da complacência desses pacientes e assim também da troca gasosa desses pacientes, é colocá-los em posição prona. Então, um estudo que nós vamos ver em seguida avaliou pacientes com uma troca gasosa de moderada a acentuadamente comprometida, então com a relação PaO2-FiO2 abaixo de 150, e esses pacientes, e claro, a etiologia dessa alteração de troca gasosa sendo a SARA, esses pacientes eram pronados. E a ideia é que, ao proná-los, nós faríamos uma redistribuição de líquido decorrente desse processo inflamatório, além da própria redistribuição das pressões intratorácicas, e com isso era provável que áreas menos complacentes, ou seja, onde a mola, entre aspas, está menos distendida, se colocasse numa posição de maior facilidade de deformação, ou seja, de maior complacência e também de melhor troca gasosa, que é o que nós estamos vendo aqui. Então é possível que aquela paciente que a gente viu anteriormente, com as mesmas pressões, nós conseguíssemos volumes mais elevados, talvez até pudéssemos reduzir um pouquinho as pressões, e mais ainda, que conseguíssemos uma melhor condição de troca gasosa, sendo possível reduzir a fração inspirada de oxigênio, com ganho na relação PaO2-FiO2. Então, esse é o estudo que avaliou os pacientes com SARA e um comprometimento moderado a grave da troca gasosa, uma relação PaO2-FiO2 abaixo de 150. Então, metade do grupo era submetido à ventilação protetora em posição prona e a outra metade
era submetido à ventilação protetora na posição habitual supina. E o que se observou em 90 dias foi uma sobrevida maior para o grupo que foi ventilado em posição prona por quantas horas houvesse ainda um benefício significativo na troca gasosa desses pacientes. Então, essa é uma boa alternativa de recrutamento alveolar para os nossos pacientes. E para esses pacientes de Covid também parece ser uma excelente. Então, para resumir, como melhorar a hipoxemia? Nós podemos usar e devemos usar frações respiradas de oxigênio mais elevadas ao entubar esses pacientes inicialmente. Vamos ajustar a PIP para valores em torno de 10, 12 centímetros de água, sabendo que valores muito elevados de PIP não costumam ser muito benéficos para os pacientes com Covid-19. Claro, isso é dinâmico, é variável, a gente pode sim ajustar e ver a repercussão no paciente, mas sempre tendo isso em mente. Em pacientes que mantêm a relação PaO2-FiO2 abaixo de 150, a despeito de todos esses cuidados, é possível e é benéfico pensar na possibilidade de recrutar com a mudança de posição, colocando esse paciente em posição prona. E sabe-se que pronar o paciente é superior a usar manobras de recrutamento com PIPs elevadas, principalmente nesses pacientes com Covid-19. Eu lembro que para ventilar pacientes com essas características protetoras, pacientes que têm um drive extremamente demandado, então, muito frequentemente nós vamos precisar, principalmente nas primeiras 48 horas, aí uma sedação mais profunda, eventualmente curarizar esses pacientes com cisatracúrio. Mas também quero lembrar que esses pacientes permanecem mais frequentemente dias, um intervalo relativamente longo de ventilação mecânica, entre 10 e 14 dias, é o que se tem visto aí mundo afora. Então, precisamos ter um pouquinho de paciência e dar o tempo necessário para os pulmões se recuperarem, mantendo a proteção da ventilação. A traqueostomia tem sido evitada para expor menos os profissionais de saúde e também porque se sabe que ao término desses 10, 12 dias, 14, esses pacientes realmente se recuperam e enfim, conseguem ser estubados e se recuperam bem. Então, a traqueostomia, em princípio, a gente pode ser um pouquinho mais conservador em relação a ela. Então, basicamente, essas são algumas linhas gerais, sugestões aí de ventilação mecânica. Eu desejo bom trabalho a todos.